Boa tarde, senhores deputados. Vamos fazer esta segunda audição sobre o tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, RS, a requerimento do Grupo Parlamentar do PS e do PSD, e nesta audição iremos ouvir a Agência Portuguesa do Ambiente, o seu Presidente, o Dr. Nuno Lacasta, e também do Conselho Diretivo, a Engenheira Cristina Carrola. Em função do facto de termos só uma entidade a ser ouvida, teremos que adaptar esta grelha, em que teremos uma apresentação de 3 minutos por parte de cada um dos grupos parlamentares requerentes, uma intervenção inicial por parte da APA de 10 minutos e depois cada grupo parlamentar terá 4, 5 minutos, digamos, porque eu sei que prepararam, para fazer a apresentação, e os deputados únicos 3 minutos. E depois, no final, a APA terá 15 minutos para responder. Sendo assim, eu queria convidar o Sr. Deputado Nelson Brito para a apresentação do requerimento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixar um cumprimento aos representantes da APA, desde logo o Sr. Presidente, o Dr. Nuno Lacasta, mas também à Engenheira Ana Cristina Carrola. Aos colegas também aqui presentes e diria que da importância ou da oportunidade desta audição partimos sobre este pressuposto do ponto de vista do Partido Socialista, dado que esta é uma audição pedida em conjunto com o PSD também como subscritor. O que queria deixar era, desde logo, o pressuposto daquilo que é hoje novos compromissos, ou um novo compromisso em matéria de descarbonização, e que passa, desde logo, por aquilo que é mais que assumido como objetivo de redução de gases de efeito estufa, e isso implica, desde logo, também um planeamento que recai sobre os diferentes setores da economia, nomeadamente na área da indústria, da produção de energia, mas também nos transportes e, por outro lado, também aquilo que é o caso particular que nos prende aqui, a produção de resíduos, a gestão de resíduos, o tratamento de resíduos e, nessa área, parece-nos que é decisivo, precisamente, o paradigma da valorização e da introdução do conceito de circularidade, mas também daquilo que é hoje a nova visão, que é resíduo, permitam-me dizer assim, igual à matéria-prima. E essa é hoje também aqui a parte forte desta nova equação. Por outro lado, também, partindo daquilo que é hoje o mecanismo do Carbon Border Adjust, que passa sobretudo sobre uma nova tarifa de carbono sobre os produtos intensivos em carbono, assumido até o final de 2023, e tendo em conta aquilo que é essa visão no espaço europeu, mas, por outro lado, também aquilo que é hoje como decisivo, muitas dessas matérias passam também por a utilização na produção dos RES. E, se já tratados novamente, utilizados na indústria europeia, por forma a evitar ainda mais o aumento de custos na produção desses novos equipamentos que se ambicionam. Mas, por outro lado, também, aquilo que é hoje, numa lógica até de reindustrialização na Europa, a necessidade de semicondutores e da aposta que está assumida por parte da Comissão Europeia na produção desses mesmos semicondutores. Por isso, parece-nos que é muito importante também a questão destes RES serem uma fonte enorme de matéria-prima que pode entrar na produção de novas matérias, mas, acima de tudo, que se garanta que muitas destas matérias não acabam em destinos incorretos, como os deforros das cimenteiras altamente prejudiciais aos ecossistemas e à saúde pública. Por outro lado, também, outra premissa que nos parece importante, que é os objetivos de taxas de recolha, que nós percebemos que desde 2016, se não estou em erro, que tendem a percorrer um não cumprimento, e por isso desde 2016 que estamos a incumprir, neste momento, aquilo que é os objetivos de 65%, em que temos uma taxa de recolha na ordem dos 32%, que, segundo até dados da própria APA, podem estar sobreavaliados, uma vez que só 15% têm recolha seletiva, através dos sistemas das entidades gestoras, enquanto que e para terminar, Sr. Deputado, tem origem nas operações de gestão de resíduos, onde muitas das vezes o resto estão misturados com sucata metálica. Só mesmo para acabar, e tendo em conta também aquilo que é hoje um dado que muitos destes RES recolhidos em Portugal têm como destino precisamente Espanha, e aquilo que devemos colocar, ou que queríamos colocar numa primeira abordagem, é precisamente o que é que tem falhado até aqui e, sobretudo, o que é que temos que fazer para reverter esta situação. Porque dura desde 2016 e temos, obviamente, aqui uma necessidade, diria eu,
de marcar um outro andamento em relação a esta questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra para a apresentação do requerimento, a apresentação inicial. Tem 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer, obviamente, a presença do Engenheiro Nuno Lacasta e da Engenheira Ana Cristina Carrola. Este requerimento conjunto que surgiu da reflexão aqui também do Grupo Parlamentar do PSD e do PS na sequência de um conjunto de dados resulta, obviamente, do incumprimento reiterado que temos das metas para recolha e tratamento de RS, bem como da incapacidade que tem havido para inverter essa situação. Os últimos dados que a própria APA reportou relativamente aos equipamentos elétricos e eletrónicos colocam-nos a nível dos países da União Europeia com o pior desempenho em termos de taxa de reciclagem, e este cenário vem a arrastar-se há já muito tempo e face às fragilidades que têm sido evidenciadas neste fluxo específico, já em 2021, o Grupo Parlamentar do PS requereu a adição de um conjunto de entidades nesta comissão, onde se incluíam a própria APA e a CAGER, que tínhamos legítimas expectativas que aqui estivesse hoje. Perante as dramáticas conclusões que então chegámos, o próprio Ministério do Ambiente comprometeu-se a tomar medidas para melhorar a situação, mas passado quase 2 anos, a verdade é que nada de substancial se alterou. Em fevereiro deste ano fizemos um novo conjunto de audições sobre este tema, ouvimos as 3 entidades gestoras, bem como a Zero, a EPSA e a Apoger, que tinham grandes divergências nos diagnósticos que nos apresentaram, mas que convergiam em críticas às autoridades ambientais, nomeadamente a APA e a CAGER, e também sublinhavam a notória incapacidade do Ministério do Ambiente e da Ação Climática para reverter esta situação. E esta apatia governativa que existe por parte do Sr. Ministro não é exclusiva dos RS. Noutros domínios do setor dos resíduos é notória esta incapacidade que existe para recuperar taxas de reciclagem, para reduzir a deposição em aterro, para implementar novos fluxos como os biorresíduos, para transpor diretivas e publicar planos de atempadamento, para resolver o déficit de investimento, para suprir diversos atrasos e incumprimentos de metas. Mas se isto tudo tem esta vertente ou esta marca no setor dos resíduos, a verdade é que tem uma expressão ainda mais vincada no fluxo específico dos RS e, por isso, queríamos saber nesta audição com a APA como é que iremos, de facto, melhorar o desempenho e assegurar o cumprimento de metas, como é que iremos minimizar os desvios e as atividades ilegais. Ainda agora estivemos a ouvir o IGAMAOT, que deu nota de várias situações em que a fiscalização tem de ser a APA a fazer uma intervenção mais capaz. Como é que iremos assegurar a transparência e a qualidade dos dados reportados? Como é que podemos zelar pelo adequado funcionamento deste fluxo, inclusivamente ao nível da Câmara de Compensação? Será algo que certamente também iremos depois aprofundar quando tivermos a oportunidade de cá ter o Presidente da CAGER. Como é que iremos acautelar a proteção do ambiente e dos consumidores e, no fundo, tornar a nossa economia mais circular e fazê-lo num tempo útil que cada vez mais é curto e que urge, de facto, garantir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, então, ao Sr. Deputado... Não, dou a palavra ao Sr. Presidente da APA para a intervenção inicial, para a apresentação também deste requerimento. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu agradeço... Tem até 10 minutos. Agradeço a oportunidade para podermos justamente estar aqui para fazer uma atualização, como foi dito anteriormente, daquilo que reportámos já em 2021, enquanto hoje aqui, como foi referido pela minha colega Ana Cristina Carrola, colega de Conselho Diretivo e com o portfólio de gestão de resíduos, e também pelo meu colega Francisco Teixeira, aliás, habitual nestas sessões, diretor de comunicação da APA. O diagnóstico não o vou fazer porque, como foi dito por ambos os requerentes, ele é público, ele é notório, ele é apresentado pela própria APA regularmente. E todos sabemos que a situação da gestão dos resíduos eletrónicos em Portugal é uma situação que fica aquém das expectativas dos objetivos. Pela razão que foi dita logo no início por parte do Sr. Deputado requerente por parte do PS, que é o facto de nós termos um setor que, por um lado, tem já hoje uma materialidade na gestão de resíduos que não tinha há 10, 15 anos atrás, mas a fonte de preocupação é esta, tende a crescer exponencialmente. Isto é, cada vez mais usamos mais materiais que vão, mais cedo ou mais tarde, vão ser resíduos elétricos e eletrónicos. E aqui o desafio, contudo, devo dizer,
porque a estatística que foi referida em relação ao facto de Portugal, é um facto, não estar bem cotado em termos europeus no que diz respeito, por exemplo, às metas de recolha. Nós, de facto, nessa matéria, objetivamente, somos, dos países da União Europeia, aquele que tem pior desempenho em termos de recolha. Não é assim do ponto de vista de tratamento, mas, evidentemente, quando recolhemos apenas cerca de 30% do mercado potencial, até podemos tratar tudo o que recolhemos, mas devíamos recolher mais. Contudo, se olharmos para a meta que está em cima da mesa, e senhores deputados, Portugal cumpriu a meta até 2019, que correspondia a cerca de 45%. Hoje, na casa dos 65%, desde então que não temos cumprido. E se olharmos para os países europeus, e isto é uma nota que podemos partilhar depois, só 3 países da União Europeia cumprem com a meta dos 65%. Bulgária, eu trouxe óculos, Croácia e Finlândia. Não vou qualificar nenhum destes atores, mas a verdade é que a probabilidade de países como a Alemanha, como a Irlanda, como a Bélgica, não atingirem metas deste calibre no contexto europeu, é fator que nos leva a ponderar todo o sistema. E, portanto, o que eu quero dizer com isto é o seguinte: reconhecemos que não estamos a atingir as metas, reconhecemos que este é um tema que carece de aprofundamento, e aquilo que gostaria de começar por reportar, face àquilo que ocorreu na última vez que cá estivemos, em 2021, é que desde então temos um plano de ação entre várias entidades. Eu creio que, aliás, o Sr. Inspetor-Geral terá dado nota disso em vigor, partilhado nas vertentes de regulação, nas vertentes de fiscalização, sensibilização. O nosso objetivo é, por um lado, apertar a malha no que diz respeito ao, vou-lhe chamar recolha para efeitos da conversa, à recolha ilegal, aos catadores, que é um problema não só de Portugal, mas da Europa toda. É um problema importante porque mesmo aqueles 30 e tal % que são recolhidos pelas entidades gestoras vêm em condições para tratamento muito deterioradas. Isto é, já cataram, permitam uma expressão, uma série de materiais que são depois vendidos nos mercados paralelos. Alguns deles são, inclusivamente, também mais uma vez entre aspas, são exportados para mercados fora da OCDE e que têm como consequência que, no fundo, haja valor europeu. Disse bem, Sr. Deputado, também que um resíduo, agora é uma situação que eu gosto de usar, mas é a mesma, um resíduo é uma matéria-prima fora de sítio, mas neste caso concreto o que acontece é que fica na Europa, ou no caso em Portugal, o osso, porque o lombo é colocado noutros mercados por formas menos transparentes de circulação. E, no entanto, não deixa de ser paga uma prestação financeira a montante por parte dos colocadores do mercado. Este é um grande dilema que temos que tentar resolver. Tivemos uma campanha de sensibilização desde 2021, que é certo que correu bem e que teremos que agora fazer novas versões. Temos um montante de investimento no próximo quadro comunitário de apoio muito substantivo para a sensibilização dos diferentes públicos. Vamos concentrar-nos também em matéria de resíduos elétricos e eletrónicos. Tivemos várias campanhas de fiscalização em articulação com a IGAMAWOT, com as polícias, com as CCDR, nomeadamente com um projeto de GPS em diferentes veículos. Os resultados que temos são interessantes, sem dúvida nenhuma, mas temos que também continuar a fazer estas iniciativas. Devo fazer aqui um parênteses muito rapidamente. A APA, eu não gosto de colocar as coisas nestes termos, porque uma coisa que me encanita, esta coisa de entidades públicas, dizer que a minha competência não é a minha competência, não é esse o objetivo, mas a APA legalmente não tem competências de fiscalização em matéria de tudo que não seja água. Nós não temos, por lei, a possibilidade de fiscalizar. Nós, por lei, resíduos, nomeadamente, nós, por lei, o que fazemos, sim, é outorgamos licenças nas áreas onde temos essa competência, orientações técnicas múltiplas e apoio técnico às entidades de fiscalização, sejam a IGAMAWOT, sejam as polícias. E nessa matéria gostaria também de dar nota que recentemente elaborámos um protocolo de colaboração também com a GNR-CEPNA para, precisamente, nas áreas urbanas, fazermos mais campanhas de fiscalização e aqui o que estamos a fazer é afinar também a época do ano onde isso é possível, tendo em conta, como sabem, o CEPNA
há uma parte do ano em que está muito ocupado no combate aos fogos florestais. Isto será para a final do ano. O que também, aliás, é importante porque coincide com a campanha de Natal, que é onde normalmente se vende mais de 70% destes produtos. E eu gostaria ainda de fazer referência ao facto de, e depois deixarei esta nota, o tempo corre muito depressa, há um conjunto de medidas regulamentares que temos estado também a colocar em cima da mesa, quer nas licenças ainda existentes, em diálogo com as entidades gestoras, a Eletrão, a ERP e o eCycle. Estas entidades, algumas delas, de 3 em 3 anos mudam de nome, e, portanto, já é difícil às vezes ir atrás. Mas dizer que há uma medida que estamos estudando e que tem a ver com o seguinte. Temos, por um lado, um mercado paralelo, que é uma preocupação. Temos, por outro lado, a colocação, que é isso que queremos incentivar, de produtos, frigoríficos, máquinas de lavar, televisores, etc., nos circuitos normais da distribuição do retalho. O que nós queremos fazer é incentivar estes atores a recolher estes materiais. Porque, se pensarmos bem, não há falta de locais de recolha. Não há uma cultura de entrega em escala. E aquilo que pretendemos fazer, então, é isso que estamos estudando, na segunda metade deste ano, é eventualmente ver um mecanismo de incentivo financeiro por parte dos retalhistas, quem vende estes materiais, por forma a que as pessoas se sintam incentivadas a ir às superfícies, devolvê-los perante este incentivo financeiro. Isto não é fácil de montar. Estou a falar particularmente de máquinas de lavar e frigoríficos, aqueles cuja preocupação de serem catados os materiais, o cobre, e o problema ambiental qual é? É que, ao fazerem isto, libertam muitas vezes os gases, os ODS, que é de longe o maior tema ambiental que queremos aqui salvaguardar. Estamos a tentar encontrar esta fórmula. Não posso, neste momento, já dizer que vai ocorrer, porque está em estudo, mas a ideia, como disse, é um incentivo cujo valor seria determinado pelo Estado. Portanto, é um valor único para todas as entidades gestoras, que, por sua vez, depois o pagarão aos colocadores no mercado. Porque achamos que, neste caso concreto, não faz sentido haver concorrência, no sentido de que tinham que ser valores diferentes e depois ia gerar aqui um bocadinho de disfunção, e é nisso que estamos trabalhando. Finalmente, depois poderemos dar mais informação sobre isto na parte de perguntas e respostas. Acho que há aqui um tema, e gostava de ser particularmente cauteloso na forma como o coloco, para não pensarem que estamos aqui a querer jogar com as matemáticas e com as fórmulas e com as aritméticas, porque já fomos acusados, a dada altura, de esconder números, uma coisa que me deixa sempre um bocado, com toda a sinceridade, apopado, porque, sinceramente, nós produzimos a informação, colocamos-la há muitos anos para todos verem, e depois, ao mesmo tempo, na volta do correio, sermos acusados de, entre aspas, martelar os números. Não, faz zero sentido. Utilizei esta palavra de forma completamente discriminada. Mas o que quero dizer com isto é o seguinte, é que, de facto, há aqui um problema se olharmos para a estatística que eu disse no início. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há muito material colocado nos mercados europeus cujo tempo de vida útil é muito superior, é décadas às vezes, ao tempo que nós podemos discernir em termos de retorno associado às prestações financeiras. Ou seja, cada um de nós, quando compra uma máquina de lavar, paga um valor, o chamado, uma prestação financeira, um ecovalor, que é destinado para um dia tratar do tratamento daquele equipamento. Sucede que este período é tão longo e todos os anos entram mais produtos no mercado que o denominador desta forma de cálculo começa a ficar enviesado e dá a aparência que todos os anos estamos a sofrer em termos de não cumprir metas. Quando o que estamos aqui verdadeiramente a constatar é cada vez mais materiais. E, portanto, mais do que se pensar que a meta, que é a que temos atualmente, que é 65% nos últimos 3 anos, em peso, no fundo, não é assim? Valia a pena refletir se, por exemplo, nos devíamos voltar não para a colocação de mercado de produtos, mas para a identificação do que sejam resíduos de equipamentos eletrónicos, que sejam passíveis de tratamento e que devam ser geridos como resíduo. Eu dou esta nota pelo seguinte, porque esta reflexão já está a ser feita ao nível da União Europeia. Vou terminar, Sr. Presidente. Isso, Sr. Presidente. Por parte da Comissão Europeia, mas aqui o desafio é, como sempre na União Europeia, é encontrar uma definição harmonizada entre os 27 Estados-membros para o que é resíduo. Encontraremos esse caminho certamente, mas não tenho grandes dúvidas que, se tratarmos isto
Há uma expressão antiga que é mexe como um pato, faz quá, é um pato. É um resíduo, se tratarmos como um resíduo, se calhar escusamos de olhar para esta dimensão só em termos de colocação e, como consequência, parece que nunca atingiremos as metas por mais ou menos ambiciosas que sejam. No fundo, aqui deixo para reflexão também esta nota. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pensando que pode ser sempre uma pata, não é? Ou um pato ou uma pata. Tenho a sensação que esta imagem vai ser devolvida já. E queria passar agora aos senhores deputados e queria começar pelo Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado António Monteirinho. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da APA, cumprimento também a Sra. Engenheira Ana Carola, portanto, do Conselho Diretivo. Eu tinha aqui 8 apontamentos para falar sobre este assunto e penso que são aqueles que mais importam em termos de discussão. Seriam, a maior parte deles, direcionados para a APA e para a CAGER. Digamos que o da CAGER, especificamente, que eu tinha aqui, abordarei só numa perspectiva de alguma indicação que o Presidente da APA possa comentar, se eventualmente tiver conhecimento disto. Portanto, a Diretiva Europeia é de 2014. Em 2019 nós tínhamos que atingir a meta dos 65% e aquilo que aconteceu é que em 2020 ainda estamos nos 32%. Esta taxa, o Sr. Presidente já aqui frisou, que estamos a falar possivelmente 15% diretamente dos resíduos dos REs e 17% misturados com sucata, tendo já sido retirada grande parte dos materiais importantes para a reciclagem. Este seria o primeiro apontamento que eu gostaria de deixar em cima da mesa, sendo certo que o Presidente já falou nisso, mas que falou sob o ponto de vista também de dizer que eventualmente esses dados estatísticos não estarão totalmente corretos. Haverá aqui vários fatores a influenciar estes valores. A segunda questão que eu gostaria de abordar é a fraca recolha dos REs, e aqui estamos a falar já também sob o ponto de vista de haver já empresas a fechar neste momento em Portugal por causa dessa fraca recolha. Portanto, nós estamos aqui a perder não só empregos qualificados, estamos também a perder uma parte da inovação. Toda esta área, toda esta fileira industrial poderá, de alguma forma, ficar comprometida se nós não tivermos uma intervenção diferente daquela que temos tido ou uma abordagem diferente daquela que estamos a ter. Falamos já na exportação para a Espanha, dos REs, e em Espanha a questão que se coloca é se o tratamento feito em Espanha em princípio, deveria cumprir os mesmos critérios que em Portugal, uma vez que estamos sob o chapéu da União Europeia. No entanto, não sabemos e desconhecemos como é que são tratados, não sei se existe alguma fiscalização ou não sobre esses REs que são exportados. Depois, a questão dos saldos da CAGER, os saldos de compensação, eu estive a ver em termos do site e verifiquei que no exercício de 2019, apurado para o Eletrão 119.676 euros, para a ERP Portugal 228.000, E-Cycle 347.000. Em 2020, o Eletrão 692.000, a ERP 401.000, E-Cycle 291.000. Se estes saldos apurados se encontram liquidados às entidades gestoras ou não sei se o Sr. Presidente poderá responder a esta questão, e quais os valores apurados para o ano 2000 e 2021, também não sei se de alguma forma já existe algum apuramento. Dos ecovalores também já vi que já foi abordada aqui a questão, sendo certo que a maior parte dos organismos dizem que os ecovalores representam 25% apenas dos custos suportados para cumprir as metas definidas. Isto significa que os concursos com quantitativos inferiores às obrigações decorrentes das suas licenças, portanto, colocadas no mercado. Depois, se existe ou não a necessidade de haver uma maior fiscalização. Eu recordo aqui os frigoríficos, uma vez que também falou neles e que acho que era importante, a recolha de frigoríficos é inferior a 30%, na última vez que há dados estatísticos, e estamos a falar de 2020, tem o problema dos CFCs, né? Os POPs, extremamente complexo para o meio ambiente. Depois, a questão da colocação de GPS nos equipamentos é ou não
uma estratégia a manter e, eventualmente, a alargar à maior parte dos equipamentos, e se calhar estamos a falar nos equipamentos de maior porte, equipamentos de maior porte, seria ou não uma estratégia a desenvolver para limitar aqui as questões da ilegalidade. E eu terminaria só para a questão das entidades gestoras com a recolha porta a porta, se existe aqui alguma questão pensada se os resultados daqueles que foram e que estão implementados e se as autarquias deviam ou não intervir. Dava agora aqui a palavra ao Ricardo Pinheiro, ao Sr. Deputado, para concluir. Muito bem, Sr. Deputado, tenho a palavra, mas não tenho tempo mesmo. Por isso, porque eram 4 minutos, 5, tem 40, mas se quiser dizer alguma coisa muito sumária, diga, Sr. Deputado, mas para terminarmos mesmo. Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que, fundamentalmente, eu gostava muito que a APA, cumprimento o Sr. Presidente da APA, a doutora Ana Cristina Carrola, eu acho que, fundamentalmente, nós não podemos consecutivamente, ou não devíamos consecutivamente, e de muito boa fé, por parte desta Comissão, continuar a querer cumprir objetivos, independentemente das metas serem mais ambiciosas ou não, mas perceber que o modo em que nós temos utilizado para conseguir, nomeadamente, a questão dos resíduos elétricos e eletrónicos, devemos mudar alguma coisa em relação a esta questão. Aquilo que eu perguntava à Agência Portuguesa do Ambiente é perceber se, dentro daquilo que é a adaptação a um novo modelo, seja sistema de depósito e recolha, seja a possibilidade de existir uma parceria forte com os municípios, onde a questão dos resíduos elétricos e eletrónicos possa ou não ser introduzido um novo modelo. Também em relação à questão dos ecovalores, parece-me importante que se pode ou não haver aumento de ecovalores para facilitar ou para podermos ter a possibilidade de existir uma autonomia por parte das entidades de gestão que consigam fazer face ao aumento da reciclagem. E, de facto, uma questão ainda importante, Sr. Presidente, eu peço esta tolerância, que tem a ver com a questão, com a forma como devemos ou não proteger a indústria nacional, nomeadamente os OGRs, à volta desta questão. A pergunta é simples, é perceber se aquilo que acontece no nível de exportação de resíduos para a Espanha tem ou não nível de controle no tratamento de frações críticas que tem os mesmos níveis de exigência em relação a Portugal. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Coimbra, no convencimento que o Sr. Deputado Bruno Coimbra vai sim cumprir o tempo, os 5 minutos de relógio e não vai utilizar nem mais um segundo. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Conto com a sua tolerância, sabendo eu que, obviamente, estou beneficiado pelo princípio da igualdade. Eu gostaria, obviamente, de agradecer a exposição inicial que a APA aqui nos trouxe. Temos, naturalmente, várias questões relativamente a este tema. Nas audições anteriores, quer a Zero, quer a EPSA, levantaram questões acerca da credibilidade dos dados reportados sobre as quantidades recolhidas de RS, alegaram falta de transparência no cálculo das metas, pois até 2018 haveria contabilização indevida de sucata metálica sem tratamento. Pergunto se, em relação a 2020, os dados são fidedignos e se refletem realmente os quantitativos de RS recolhidos, apesar das críticas que aqui fomos ouvindo. Pergunto também se poderá vir a existir alguma mudança neste âmbito, nomeadamente regressando à contabilização que vigorava em 2017. Esta contabilização, naturalmente, poderia aumentar as quantidades e contribuir para as metas que agora, como disse bem, são mais exigentes, mas são-lhe reconhecidos vários problemas, desde a não separação de frações críticas, à mistura de materiais de outras proveniências, ou aos potenciais riscos ambientais, e por isso eu perguntava se será possível, na opinião da Autoridade Nacional de Resíduos, compatibilizar com rigor estas situações e, se sim, de que forma é que isto é de facto possível. No que diz respeito aos desvios dos resíduos elétricos e eletrónicos e aos circuitos paralelos, todos os agentes que ouvimos estão de acordo acerca da importância e da necessidade de se garantir a integridade dos circuitos de recolha. Para muitos, aliás, este é o principal problema para o mau desempenho a que assistimos. Apesar de se conhecerem as causas e até algumas soluções, continua a haver-se pouca ação e fracos resultados no combate a estes desvios. Nós sabemos que há quem receba e processe resíduos elétricos e eletrónicos à margem da lei
sem acautelar a separação de frações críticas, sejam sucateiros, sejam outros operadores, e pergunto então se, na vossa opinião, há um déficit de inspeções a sucateiros e fragmentadores para escrutinar onde é que há ARS que são desviados da recolha seletiva. O IGAMAOT, dar esta nota, apontou à APA e frisou que é uma entidade inspetora e não fiscalizadora e que isso cabe à APA e a outras entidades. Agora a APA, segundo nos disse o seu Presidente, também diz não ter capacidade fiscalizadora em áreas fora da água, salvo erro que frisou, e portanto eu pergunto qual é a solução, afinal o que é que está a falhar para termos uma fiscalização mais incisiva e eficaz? Que medidas é que de facto podem dar resposta a este problema? Outra questão que colocava e que vem daquilo que nos foi dito por vários agentes que aqui falaram nas audições aqui realizadas, tem a ver com uma questão que já aqui foi sublinhada, que tem a ver com os resíduos eletrónicos encaminhados para a Espanha. Nestes processos estão acauteladas as exigências ambientais, nomeadamente o tratamento das frações críticas. Como é que a APA tem assegurado esta questão? Tem estado atentos a estes movimentos? Conseguem responder por eles, totalmente por eles? Há algum risco, por mínimo que seja, das quantidades em causa não serem contabilizadas para as metas de recolha e tratamento nacionais, ou isto é uma questão que nem sequer se coloca, porque é uma questão um bocadinho mais esdrúxula que nos foi colocada aqui, que nós vimos com alguma estranheza, mas que obviamente aproveitamos a vossa presença para questionar. Outros aspectos que queríamos focar, eu vou de facto tentar dar resposta aqui ao pedido do Sr. Presidente e passar a questão das prestações financeiras, dos ecovalores, dos valores a pagar aos OGR, já aqui foram focadas também pelos deputados do Partido Socialista, e aguardo essa resposta também para ficar eu próprio esclarecido, mas outro aspecto que queríamos focar prende-se com as licenças detidas pelas entidades gestoras, que no final de 2022 foram novamente prorrogadas. A justificação para esta, que já é a segunda prorrogação, é o atraso dos planos estratégicos e na definição dos modelos das licenças. As entidades gestoras chegaram mesmo a referir que estes atrasos sucessivos por parte da Administração Central estão a limitar a sua organização e os planos de investimento a longo prazo. E, por outro lado, há outros agentes do setor a queixar-se de que essas prorrogações não decorrem de avaliações de desempenho que deveriam estar implícitas ao processo de renovação. Até quando é que vamos andar de prorrogação em prorrogação? Quando é que este processo estará concluído? É outra das perguntas. E também em que termos, que alterações serão feitas nas licenças para incrementar o desempenho da recolha de resíduos elétricos e eletrónicos. No enquadramento legal e regulatório reforçado com esta nova geração de licenças, quais serão os novos estímulos ao cumprimento de metas e quais serão também os travões dissuasores ao incumprimento. Outra questão que tínhamos a colocar tem a ver com o plano de ação para os GREs. Em 2021 o Governo anunciou com pompa em circunstância o plano de ação para os GREs como o pacote das grandes soluções. Foi até constituído um grupo de trabalho para o efeito, contudo esse plano está desaparecido em combate, ninguém sabe o que é que lhe aconteceu. Todas as entidades que ouvimos aqui, sem exceção, desconhecem os seus resultados, o grupo de trabalho pelos vistos morreu, este processo não terá passado de propaganda e gostávamos de saber onde é que ele está, onde é que está esse programa, e solicitávamos até que nos fosse remetido à Comissão de Ambiente e Energia para podermos ter conhecimento do mesmo. Pergunto se sabem de algum resultado da sua aplicação, se é que houve, e se no entender da APA, de quem é a responsabilidade deste apagão do Plano de Ação para os GREs e qual é a gravidade efetiva do mesmo ter acontecido. Por fim, eu gostava de abordar o tema do funcionamento da APA, da CAGER, vou deixar para uma futura audição que vamos ter, certamente. E mesmo para terminar, Sr. Deputado. Mas que parece haver aqui um reflexo do mau funcionamento deste fluxo específico e do setor dos resíduos de uma forma mais global. O relatório da OCDE recentemente publicado foi taxativo face ao mau desempenho do registado e percebendo o comentário que fez no início relativamente à subida da exigência das novas metas, que compreendemos, nós na verdade também não podemos estar sempre a culpar o grau de exigência das metas ou encontrar outras desculpas. Todas as entidades que ouvimos foram unânimes, a APA não está a funcionar bem e a CAGER não funciona sequer, nem reúne, nem a Câmara de Compensação funciona, e a verdade é que já passaram 2 anos desde a última audição e, portanto, esperávamos que este
diagnóstico tivesse mudado e não mudou. E, portanto, sendo esta a opinião da esmagadora maioria dos agentes do setor, eu pergunto-lhe que comentário é que isso lhe merece, que explicações é que tem a dar sobre isto e o que é que podemos esperar para os próximos meses por parte da APA e também, já agora, da CAGER. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado, não, à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega, para utilizar da palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Nuno Lacasta e a Sra. Engenheira Cristina Carrola e agradeço a vossa presença. Isto aqui é quase uma checklist que tenho aqui. Muitas das questões não só já foram colocadas também, como houve aqui algumas alterações, portanto, espero que compreendam este discurso algo atabalhoado. Em primeiro lugar, registrei que rejeita a questão dos dados inflacionados, mas não comentou em demasia a questão. Foi, de facto, uma crítica não só apontada pela Zero, aproveitando aqui a expressão que utilizou, como por outras entidades, se puder explicar e, no fundo, refutar com mais argumentos porque é que os dados não são inflacionados e se reportam à verdade, penso que seria fundamental para esta Comissão. Relativamente ao comentário sobre reponderarmos o ecovalor e a forma como pensamos a questão dos equipamentos como um todo, no princípio e na duração da sua vida útil, parece-me que a questão de pensarmos que a duração dos equipamentos é enorme choca um pouco com o conceito de obsolescência programada, que é algo que está em cima da mesa e que julgo que a APA não conseguirá negar e, portanto, como é que conseguimos fazer o equilíbrio entre, de facto, algum tipo de equipamentos que tenham uma durabilidade grande, mas este conceito novo, que de facto é cada vez mais evidente, basta pensarmos em pequenas questões como telemóveis e computadores. Depois tenho que falar na questão dos concursos das entidades de gestoras. De facto, há aqui várias críticas a falhas, a incapacidades, a procedimentos concursais que, de facto, não respeitam os princípios da transparência, da igualdade e da concorrência e, acima de tudo, e isto é que diz mais respeito à APA, os objetivos destes concursos são inferiores àquilo que está consagrado na lei e na licença que é atribuída. Sabemos que a APA publicou a 15 de outubro de 2021 os critérios mínimos que têm que ser observados por esses procedimentos concursais e a indicação que esta Comissão tem é que estas licenças, estes concursos, aliás, não estão a cumprir com os requisitos que a APA solicitou e, portanto, o que é que está a ser feito entre a APA e as entidades gestoras para que se cumpra, acima de tudo, com o compromisso que a APA, que existe com as entidades gestoras. Depois, relativamente à autorização de exportação de resíduos para a Espanha, que também já aqui foi tão mencionado, reconhecemos que coloca em risco a manutenção de milhares de postos diretos e indiretos em Portugal. Vejamos que a única empresa de tratamento de lâmpadas está a fechar e, portanto, estamos em contraciclo. Além da questão da fraca recolha e da questão que já foi aqui colocada, se seria importante ou não adotarmos um modelo de recolha porta a porta, de reforçarmos também os sistemas municipais, reconhecendo também que há falhas nestes sistemas e que ainda podemos melhorar. Não lhe parece, aliás, também que é fundamental criarmos um mecanismo e, acima de tudo, uma noção de sustentabilidade nacional e de soberania nacional nestas matérias, uma vez que, ao não termos capacidade de termos uma economia circular a funcionar, estamos cada vez mais dependentes de outros blocos geopolíticos, nomeadamente a China, que é a maior produtora de terras raras, porque nós estamos a desperdiçar aquilo que é nosso e aquilo que até investimos com o ecovalor. Tenho que secundar também as questões das informações que temos de que em Espanha não está, alegadamente, não há um bom tratamento das frações críticas daquilo que enviamos para lá e isto, do ponto de vista ambiental, também nos preocupa. E depois, mesmo para concluir e respeitar o tempo, gostava de fazer uma questão. Foi aqui mencionado que, de facto, as licenças com o Eletrão, com a ERP e a Cycle foram prorrogadas agora em dezembro de 2022. Um comentário, uma nota, parece-nos algo estranho que tenham sido apenas renovadas sem qualquer tipo de alteração, uma vez que estão longe de atingir as metas que estão estabelecidas nestas mesmas licenças, mas aquilo que gostava de perguntar é, neste novo ciclo de licenças, fala-se até, eventualmente, num licenciamento a 10 anos, o que é que está a ser projetado e pensado? Bem sei que já referiu algumas coisas, mas há algum tipo de reavaliação face a este modelo de licenciamento e irá haver um maior envolvimento de todas as partes, que essa foi sem dúvida uma das principais críticas que tivemos ao longo das várias audições que temos tido neste âmbito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da APA. Nós já tivemos várias audições sobre este assunto e queria voltar a referir que, no nosso entendimento, a solução para este problema passa também por um aumento do tempo de duração e da reparabilidade dos aparelhos elétricos e eletrónicos, de forma a conseguir reduzir o número de resíduos. E isto é um caminho importante que é preciso fazer, que nós podemos fazer através da aplicação de normas no plano nacional para os produtos que são vendidos e também através de uma intervenção naquilo que ainda produzimos deste conjunto de equipamentos, mas que, de facto, esse é o caminho, é aumentar a durabilidade, a possibilidade de reparação e assim reduzir o nível dos resíduos. No entanto, havendo resíduos, obviamente que é necessário soluções e nós gostaríamos de abordar aqui algumas questões que têm sido abordadas ao longo destas audições. Em primeiro lugar, muitas vezes aparece a solução do aumento do ecovalor, portanto, da taxa que é paga por cada produto que é comprado para cumprir com o serviço de, no fundo, de tratamento e de recolha desses equipamentos depois no seu final de vida. O que nós verificamos é que esse serviço que todos nós pagamos quando compramos um equipamento eletrónico não está a corresponder, ele é pago pelos consumidores, porque é sempre refletido no preço, mas não está a corresponder a um serviço em grande medida, porque depois esse tratamento não é realizado da forma que deveria ser. A dúvida é se a solução que muitas vezes é apresentada, que é o aumento do ecovalor, se nós não podemos chegar a uma situação em que, no fundo, pagamos mais para o serviço continuar a não ser realizado. E, portanto, esta é uma dúvida que nós temos e daí a importância que damos à questão da fiscalização. E eu até repetia aqui a pergunta feita pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra, porque nós, de facto, tivemos, da parte da Zero, uma acusação de que havia aqui um empurra da APA para o IGAMA-OT, do IGAMA-OT para a APA. E nesta audição, até agora, já tivemos um bocadinho essa ideia. Porque, quando perguntámos à IGAMA-OT relativamente à sua capacidade de inspeção sobre esta matéria, a IGAMA-OT diz que o que a IGAMA-OT faz é inspeção e não fiscalização. E depois, na sua intervenção inicial, referiu-nos que também não é a APA que faz a fiscalização, porque só tem funções de fiscalização na parte da água. E, portanto, nós percebemos que, relativamente à fiscalização, e aparentemente há aqui uma diferenciação entre fiscalização e inspeção, mas relativamente à fiscalização, se não é a APA, se não é o IGAMA-OT, a nossa pergunta é qual é a entidade responsável. Pronto, já me está a responder que é a CCDR. Pronto, então se calhar temos que chamar aqui as CCDRs, porque aquilo que nós verificamos é que parece não haver aqui uma clareza de quem é que fiscaliza, com que meios, e depois são as CCDRs, quem é que articula isto no plano nacional, porque também as CCDRs têm um âmbito regional e é importante que isso fique esclarecido. Relativamente aqui a uma questão que trouxe na sua intervenção inicial, que é uma certa ideia de que o que é o lombo vai lá para fora, portanto, a parte mais apetecível do tratamento de resíduos vai para exportação e a parte que é menos apetecível fica em Portugal. Essa é, de facto, uma preocupação e que também foi aqui trazida nas primeiras audições sobre os próprios dados relativos à exportação e importação. A Zero, mais uma vez, refere que não há credibilidade ou que não há dados suficientes relativamente aos dados da importação e da exportação de resíduos. Nós gostaríamos de saber como é que a APA responde, que dados é que existem, se existe falta de dados ou se, na verdade, existem esses dados e, portanto, se esses dados são possíveis de nos trazer aqui algum tipo de soluções para este problema. Por fim, gostaria de questionar relativamente aos meios da APA, dentro daquelas que são as suas funções, e penso que na próxima ronda já nos poderá clarificar melhor as suas funções, relativamente aos meios, porque eu creio que há sempre aqui uma tendência legislativa de nós procurarmos criar as melhores leis, as leis mais restritivas e mais adequadas para determinado problema, mas o problema é que depois as leis podem ser as melhores do mundo, mas se não houver meios para a aplicação dessas leis, para agências como é o caso da APA, como é o caso do IGAMA-OT, portanto, para aqueles que depois têm a responsabilidade de aplicar a lei, de fiscalizar, de inspecionar o cumprimento da lei, muitas vezes a lei pode não servir de muito, por muito bem que ela esteja redigida. E, portanto, para nós é muito importante também saber, do ponto de vista dos meios, não só técnicos, mas também dos meios humanos, se a APA considera que existe aqui uma necessidade de reforço para que cumpra com as suas funções neste âmbito dos resíduos de equipamentos eletrónicos e elétricos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente tem até 15 minutos para fazer a resposta global
às perguntas dos diferentes grupos parlamentares. Tem a palavra. Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado. Eu gostava de começar, aliás, tem sido hábito, a deixar já aqui o compromisso que vamos enviar umas notas escritas, não só porque já as tínhamos e costumamos partilhar, mas porque justifica-se, creio, em função desta capilaridade de perguntas, podermos colocar, sobretudo foram feitas perguntas sobre dados estatísticos, import-export, etc. É informação que, obviamente, trabalhamos ou que está disponível e, como é óbvio, nem seria de outra maneira, tentaremos partilhar. E mesmo algumas das perguntas que foram feitas, penso eu, carecem nada como pôr por escrito e depois poderão avaliar a bel prazer, por assim dizer. A minha colega Cristina Carrola vai ter uma tarefa muito, muito mais difícil do que a minha, porque vai ficar com as respostas ou com os comentários às perguntas que eu não responder. O que significa que vai andar aqui à espera de ver o que é que eu respondo ou não, porque não tivemos tempo particular. Começando pela questão do papel das diferentes entidades. Eu tive cuidado de dizer na minha primeira nota que não gosto nada desta coisa do jogo do empurra, mas convenhamos, o princípio da legalidade é claro. Eu só posso ir a sítios e a temas cuja lei me cometa tarefas. Se a lei não comete tarefas, já nem digo recursos, que fique claro, se o fizesse estaria a cometer a suprema das ilegalidades. E, portanto, legalmente falando, a APA não tem competência de fiscalização e muito menos de inspeção em qualquer área que não seja a água. Como sabem, é uma entidade que tem competências desconcentradas em matéria de água através das ARH. E nessa matéria temos, aliás, poderes de polícia. Não temos em matéria que não água. Mas isto não quer dizer que não nos articulemos com as entidades com competência de fiscalização e de inspeção. É uma nuance jurídica que não é para aqui chamada, mas verdadeiramente quem tem esta competência são as CCDR, que aliás também licenciam os operadores de gestão de resíduos, alguns dos quais são relevantes para efeitos de resíduos elétricos e eletrónicos, e são parte integrante do plano de ação que eu disse inicialmente, bem como deste grupo de trabalho, a IGAMAWOT, e depois também as polícias, os órgãos de polícia. Por exemplo, cada CCDR está organizada de maneira diferente em termos da quantidade de gente que tem para fiscalizar, e muitas vezes o que tem trabalha com as autoridades policiais, PSP e CEPNA, só para dar dois óbvios exemplos. As atividades de fiscalização nos RES, desde 2019, têm sido mais bem organizadas, mais estruturadas. Eu defiro para estas entidades, como imaginam, em termos de dar conta dos seus resultados. O que posso dizer é que nós, APA, sentimos necessidade, de uma forma de parceria, de fazer aquele protocolo que referi há pouco com o CEPNA, no sentido de os sensibilizar para ter mais presença no terreno nos resíduos elétricos e eletrónicos, e tencionamos fazer algo idêntico também com a PSP, nomeadamente em relação às áreas urbanas nas quais o CEPNA não intervém. Segundo lugar, a questão da entre aspas, exportação e, no fundo, do alegado desfavorecimento dos atores nacionais. Como foi referido e bem, tendo presença as queixas que conhecemos, emitimos as orientações técnicas no que diz respeito aos concursos já no ano passado, e essa é a nossa margem de atuação nessa matéria, que tem como consequência duas coisas. Por um lado, porque porventura poderia haver uma situação que alguns alegavam de dumping nos concursos que eram levados a cabo, por parte, nomeadamente, de empresas espanholas. Essa demonstração não é propriamente óbvia, mas ainda assim fazia sentido, foi o que fizemos. Temos especificações técnicas, não só de transparência, como de requisitos técnicos sobre aquilo que era objeto de concurso para, no fundo, ter em conta que existe potencial de tratamento no mercado nacional para esse efeito. Agora, uma coisa que não é menos verdade é que no mercado europeu, e tendo em conta a escala de algumas empresas ao nível europeu, algumas até multinacionais com subsidiárias na Península Ibérica, tal como em tantas outras áreas de atividade, é um desafio que constantemente acompanhamos, não escondo isso. Mas a notícia que temos é um pouco diferente daquela que foi relatada anteriormente, porque a notícia que temos recentemente é que, com estas especificações, e nós verificámos isso, alguns destes concursos tiveram situações também opostas que aconteciam antigamente, talvez algum oligopólio em que os preços subiam demasiado para depois a capacidade de pagamento por parte das próprias entidades gestoras. Como imaginam, nós estamos sempre neste fio de navalha. Uns dizem que às vezes é muito caro, outros dizem que é muito barato, e nós temos que ir interpretando as diferentes tendências. A questão dos saldos ou das provisões é uma matéria muito, muito importante, independentemente do que possa vir em novas licenças, porque é justamente a constatação que há este longo período entre o pagamento do ecovalor,
da prestação financeira e o seu ciclo de tratamento, que gera a espaços, e, obviamente, o facto de se tratar e de recolher menos material do que aquele que corresponde àquilo que é efetivamente pago para efeitos de ecovalor, que faz sentido levar a cabo iniciativas como esta que agora propomos, nomeadamente a do incentivo, bem como já existe na legislação atual e nas licenças atuais mecanismos de alisamento, se me permitem a expressão, relativamente a saldos sedentários, ponhamos a coisa assim. Ou seja, nas próprias licenças, se os saldos subirem muito, se os saldos subirem muito às previsões, bem, as previsões estão balizadas e os saldos, se ocorrer, no ano que vem eles têm que ser descontados no ecovalor. Portanto, este mecanismo já existe, é para continuar de uma forma ou de outra. O que achamos é que podemos, com o mecanismo de incentivo, se vier a ser aprovado, que não nos cabe a nós, nesta fase, e temos que articular estas matérias, dou nota, com a Direção-Geral de Atividades Económicas, porque aqui há uma competência de co-licenciamento entre o Ministério do Ambiente e da Economia, achamos que tem aqui potencial para, respondendo a outra pergunta, a recolha seletiva, papel dos municípios, etc. Se pensar, nós de facto temos que, de vez em quando, pensar fora da caixa e experimentar para responder a algumas das críticas que foram feitas. Nós reconhecemos que nós estamos a atingir os resultados. O que nós gostaríamos de chamar a atenção é que tudo estamos fazendo, achamos nós, ou tentando fazer, para ir melhorando e para experimentar novas abordagens. E esta, por exemplo, de trabalhar com o retalho, que é às vezes mais difícil do que parece, ok? Porque o negócio deles é vender. De trabalhar com o retalho no sentido de poderem fazer esta recolha através de mecanismos de incentivos, se isto funcionar, estamos a falar de uma recolha de facto seletiva que não existe neste momento ainda em matéria de resíduos elétricos e eletrónicos, mas ainda assim acho que o papel dos municípios é sempre muito, muito importante, porque, entre outras questões, são quem licencia espaços públicos que não de retalho para entrega de materiais e tudo mais. Agora, a verdade é que a realidade dos municípios hoje em dia, muitas vezes, é terem material para o qual, na recolha, em geral, dos monstros ou o que seja, relativamente ao qual não tem incentivo económico para o fazer. E acho que vale a pena sobre isto. Não sei se a Cristina depois poderá querer refletir um pouco sobre esta matéria. A Cristina depois abordará o tema dos dados. O que eu posso dizer neste momento é que os dados que nós estamos absolutamente convictos que os dados são só fidedignos, como têm sido consistentes na forma como têm sido transmitidos e com toda a transparência. Porque quem aponta estes resultados dos dados não é nenhuma entidade esotérica, somos nós, quando colocamos as coisas online. E, portanto, não tenho sobre isto nada mais a dizer. A Cristina poderá detalhar as questões técnicas que levam à sua formulação. Licenças. E o seu adiamento. Vou utilizar esta palavra com cautela, Sr. Presidente. A razão é mais prosaica do que outra coisa. É porque estamos perante uma nova geração de licenças dos chamados fluxos específicos de resíduos, que abrangem não só os resíduos elétricos e eletrónicos, mas as embalagens e um conjunto de outros fluxos específicos, e por razões várias associadas à formatação e à negociação, se quisermos, de um conjunto de aspectos sobre todos os fluxos, é que queremos que sejam lançadas todas ao mesmo tempo. Se assim não fosse, íamos cometer alguns erros do passado, porque há alguma interpenetração entre os fluxos, e queremos aqui assegurar que, se tudo correr bem, como esperamos no início do ano que vem, justamente, podemos lançar as diferentes licenças de fluxos específicos, incluindo resíduos elétricos e eletrónicos. É a razão principal deste adiamento. Mas há uma coisa que eu gostaria de deixar. Claramente, tenho noção de críticas que vão sendo feitas, mas a nossa experiência nos últimos 2, 3 anos é de estreita colaboração com as entidades gestoras, com as diferentes entidades, na tentativa de resolver um problema comum, mas também estamos muito habituados que as pessoas colaboram, as pessoas trabalham. Não vou comentar aqui, evidentemente, a CEGER, porque é um organismo que existe de per si. Nós damos apoio técnico e de secretariado, pelos vistos não tão bem, porque se calhar tudo o resto igual teria sido feito um telefonema, mas o que eu gostaria de dar nota é que estamos já habituados que, de facto, as pessoas colaborem e trabalhem, e neste caso há um bom sentido de trabalho com as entidades gestoras, mas depois as críticas públicas às vezes têm uma certa nuance que, sem sombra de dúvidas, numa sociedade como a nossa, aberta, e é perfeitamente natural. O plano de ação está em implementação. Há pouco reportei telegraficamente, mas na nota escrita que aqui fizermos chegar, terão mais capilaridade sobre a sua implementação, porque ele tem detalhe que justifique. Há, contudo, uma matéria que eu sou sensível em relação àquilo que dizem. Este plano de ação foi montado, à época,
sob a liderança do Ministério da Secretaria de Estado do Ambiente. Depois, com as mudanças sucessivas de governo e também de titulares, é uma matéria que nós temos estado a sensibilizar no sentido de retomar essa liderança mais política, porque é a forma de fazer a cola das diferentes competências das diferentes entidades, porque a própria APA tem uma capacidade de sensibilização e de agregar vontades, mas estamos em crer que uma dimensão de coordenação política seria da maior utilidade e complementaria esta troca de informação entre as diferentes entidades. E no que diz respeito, em particular, às CCDR, é uma matéria que eu acho que isto é relevante, porque há aqui uma dimensão em que há uns anos atrás um dos primeiros notas deste plano foi a de ajustar um conjunto de licenças de operadores de gestão de resíduos que tinham licenças para tratamento de resíduos elétricos e eletrónicos, mas depois, vistas bem as coisas, não o faziam. E foi decidido, no âmbito deste plano de ação, ajustar estas licenças, retirando inclusivamente alguns códigos de tratamento de RES para algumas destas entidades. O que eu acho que é importante é continuar a acompanhar a evolução destas entidades em relação àquilo que efetivamente fazem, e sei que as CCDRs vão fazendo isto, mas era importante ter isto de forma mais traduzida num documento e algo que pudesse ser também partilhado, nomeadamente, com o Parlamento. Há uma nota que eu gostaria de dizer, ainda para terminar, para passar à Cristina, Sr. Presidente, com a sua permissão, que é o seguinte: alguns dos resultados do plano de ação que fomos reportando, estamos em crer que começarão a dar frutos a partir deste ano. Aliás, ainda no final do ano passado. É certo que não temos ainda as estatísticas de 22, mas as campanhas de sensibilização, o GPS nos veículos, enfim, um conjunto de matérias, as novas licenças, a preparação das novas licenças, a articulação entre as diferentes entidades, nós estamos em crer que começará a dar frutos. Mas nesta fase apenas posso dizer isto, certamente, da parte da APA, haverá oportunidade de esclarecer e de informar mais adiante sobre os resultados. Cristina. Tem a palavra, então. Tem 3 minutos até ao final. Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, dar aqui só algumas notas complementares relativamente aos dados. Eles não foram claramente inflacionados, eles têm uma regra, têm uma maneira e uma metodologia de serem preparados, e essa metodologia é comunitária e nós cumprimos-la à risca. Portanto, nós temos aqui dados que são remetidos pelas entidades gestoras, no âmbito das suas redes de recolha própria, e temos dados que nos são remetidos pelos operadores de tratamento de resíduos, através do mapa integrado de registro de resíduos, que vêm complementar os dados das entidades gestoras. Estes dois dados que nós coligimos são só de recolha seletiva. Consideramos alguns dados de recolha indiferenciada que nos possam vir indicados diretamente como resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, e não misturas. Portanto, esta fração do valor de recolha indiferenciada que contabilizamos é aquele que temos absoluta certeza que vem de equipamentos elétricos e eletrónicos e que não vem de veículos em fim de vida ou de outros fluxos quaisquer. Portanto, são estas as frações que são contabilizadas e cumprimos à risca a metodologia da Comissão Europeia. Portanto, relativamente à questão da responsabilidade alargada do produtor e das novas licenças, claramente vamos, neste novo período de vigência das mesmas, entrar em consideração com algumas questões, não só da experiência que adquirimos ao longo destas, mas também de tentar aqui promover, de alguma maneira, a responsabilidade alargada do produtor, não só na sua valência de tratamento do resíduo final, mas também de preparação do produto, da sua colocação no mercado. Como os senhores deputados diziam, temos aqui claramente alguns problemas de obsolescência precoce que vamos tentar, de alguma maneira, identificar e evitar com base num conjunto de critérios de ecomodulação, mas as prestações financeiras vão ser feitas associadas a uma ecomodulação que vem colocar malos e bónus dependendo do impacto de cada um destes produtos no seu fim de vida, do seu tempo de duração, portanto, do próprio impacto das substâncias perigosas que possam ter, das matérias críticas que possam evitar. Portanto, tudo isto será, de alguma maneira, premiado ao nível da colocação do mercado ou prejudicado caso venha em sentido contrário. As novas licenças também vêm aqui entrar
em alinhamento com, portanto, a entrega das categorias perigosas diretamente às entidades gestoras. Portanto, já há uma obrigação na legislação e nós vamos tentar, de alguma maneira, que a própria licença venha a identificar aqui metas mais específicas. E temos aqui também a previsão de uma revisão da taxa de gestão de resíduos que será ajustada ao não cumprimento das metas, e também temos aqui prevista uma eventual caução para evitar as dívidas dos saldos de compensação. Portanto, possa ser utilizada uma caução sempre que os saldos de compensação não vierem a ser pagos no âmbito da CAGER. E dar só nota também no âmbito dos movimentos transfronteiriços de resíduos, eles são contabilizados para a meta. Portanto, o regulamento comunitário é aqui aplicado, nós temos de ter autorizações da origem, nós, neste caso, autoridades portuguesas, das autoridades de destino, e esta autorização é acompanhada e está disponibilizada na nossa plataforma dos movimentos transfronteiriços de resíduos, aos quais as entidades fiscalizadoras e inspectivas têm acesso, e, portanto, nestes movimentos transfronteiriços de resíduos é necessário evidenciar o destino final de todas as frações críticas. Portanto, só é fechado o movimento transfronteiriço de resíduos quando temos evidência de qual foi o destino final de todas as frações críticas. Esse destino final tem, segundo o regulamento comunitário, 1 ano para ser colocado à disponibilidade da autoridade de origem, que neste caso é a autoridade nacional. Eu julgo que, à partida, Sr. Presidente, muito obrigada. Muito obrigado. Gostava de agradecer à APA, aos seus dirigentes, pelo facto de termos tido a oportunidade de ouvir também as respostas, as explicações às vicissitudes, às inquietações, às perguntas dos diversos grupos parlamentares relativamente a estas audições sobre o tratamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, RES, nestes 2 requerimentos dos grupos parlamentares do PS e do PSD. Agradecer, vou-me despedir e vamos interromper os trabalhos durante 2 minutos e depois começaremos a nossa reunião ordinária. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.